Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Volpini e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão a nível filosófico-teológico, não no sentido estritamente intelectual, mas uma versão mais refletida, a respeito de um tema que hoje está em voga, na sociedade. Não que se fale muito desse tema, mas que hoje em dia é bom a gente refletir acerca disso, para que a gente possa repensar o nosso sistema de vida, aquilo que nos influencia. Enfim, o tema é na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 16, onde Pedro fala, fazendo aqui uma relação, um apude, lá com Levítico 11:44, também Levítico 19, versículo 2. Ele então reflete a frase: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor Deus. O que significa esse ser santo? Nós precisamos sermos perfeitos, é isso? Nós sabemos que o ser humano ele tem as suas tendências de cometer erros, equívocos, enfim, e que isso é muito natural do ser humano. Muitas vezes não é por maldade ou intencional que nós cometemos determinados delitos, morais, religiosos, enfim, mas muitas vezes faz parte da própria tendência humana, seja no sentido dos pecados capitais, um orgulho, egoísmo, avareza, enfim, ou mesmo no sentido moral social. Primeiro a gente tem uma questão moral teológica, depois moral social. Então nós precisamos repensar, e essa frase de Pedro leva a gente a se questionar. Vamos começar uma reflexão acerca da condição do homem. O que é o homem? O homem é um animal. Ele pertence ao reino animal, da classificação dos seres da natureza. O homem ele pertence ao animal. Só que ele não é qualquer animal. Ele é um animal inteligente. O ser humano ele caminha em pé, ele anda sempre em marcha e ele pode contemplar o céu, os astros, o cosmos. Isso o Diógenes de Apolônia já falava. Por que o homem então ele anda, ele está em pé, se posta em pé, ele caminha para frente em marcha, no progresso e contempla as estrelas. Ele olha o movimento da natureza, como esse movimento se sucede, como todas as coisas se originam e como essa força de movimento mantém todas as coisas. E o homem ele analisa o movimento da natureza, o movimento do sol, o movimento da terra, enfim, O ser humano ele avalia esse movimento e aplica esse movimento na sua vida social, que é uma outra característica do homem. Ele então, no primeiro momento, é um animal racional. Por meio de uma pergunta racional, ele dá uma resposta racional. O homem tem esse discernimento. O homem ele pode, ele sabe e ele consegue raciocinar. O homem pensa sobre o pensamento, o que os demais animais não pensam. O homem ele tem consciência de que ele vai morrer. E por isso ele sabe que vive. Isso daqui denota, esse fato dele saber que vai morrer, portanto ele sabe que está vivo, isso denota consciência de si. Ele tem consciência de si mesmo. E o que os demais animais não têm. E é essa consciência de si, é essa racionalidade que permite ao homem questionar, comparar, analisar e produzir. Isso, dessa forma, dessa maneira, ele pode viver em sociedade e ser feliz.
Uma sociedade organizada. Ele organiza as regras morais na moral. Ele tem as regras éticas. O ser humano é um animal de relação. E muito mais do que isso. O ser humano ele busca a felicidade. Então ele adequa o meio ambiente que circunda ele para o ritmo de vida dele. Que seja melhor propício para a sua vida, para a sobrevivência, né? Enfim. E aqui, então, nós temos duas posições. O homem é racional e político. O homem é social. O homem é individual, mas também é social. E o homem, por meio do discernimento da sua razão, ele então deixa o ser animal para viver o ser humano. Viver em sociedade e viver bem, nos bons costumes, em cima da ética, da política, da relação. Então, não dá para compreender muito bem o que acontece no movimento de organização da sociedade hoje. Não dá para a gente compreender, porque o movimento é inverso da razão. O movimento é inverso da construção social organizada que o homem fez até no dia de hoje. Se cada um pensar como quer e querer fazer da forma como quer, nós temos aqui uma bagunça. Não existe um pensamento coletivo, um objetivo comum, que seria a felicidade de todos. Se cada um quer obter a própria felicidade, e aí nós temos várias outras situações no meio disso, né? Que é o roubo, são os desvios de verba. Enfim, eu não estou falando só de roubo grande, né? Como os políticos aí, uma parte dos políticos, né? Não são todos, mas parte dos políticos e de pessoas que são empresárias, né? Que estão metidas em lavagem de dinheiro. Enfim, não estou falando só disso, né? Mas dos pequenos furtos, dos pequenos desvios, dos pequenos erros que nós cometemos. Então, assim, isso tudo é uma coisa que denigre a imagem do ser humano, prejudica a coletividade e forma aqui um movimento de decadência. O homem não caminha mais no progresso, em marcha. O homem está no sentido de decadência. Mas o homem, o ser humano, ele vive na transcendência, ele vive na imanência de olhos na transcendência. O homem quer melhorar de vida, ele quer galgar espaços melhores. Mas esse movimento que nós vemos nos dias de hoje são movimentos de decadência e não transcendência. A própria educação, por exemplo, nós temos hoje uma educação que se diz para todos, né? Mas nós temos uma educação que é falida, que é um produto de mercado, é um produto podre, estragado. O que as nossas crianças, jovens, aprendem na escola? Muito pouca coisa. Não é ensinado nas escolas a aprender. Se fala dessa coisa de aprender a aprender, isso daí é da escola nova. Mas existe muito pouco disso nas escolas. Até hoje em dia no Brasil nós queremos nós temos aí uma educação voltada para a técnica. E não para a simbologia, e não para o pensamento simbólico, para um pensamento que faz comparação de símbolos para poder decifrar os códigos da natureza, os códigos da sociedade, né? Então, o que eu estou querendo dizer? O homem, ele é um animal racional, político, social, é um animal simbólico. O ser humano ele tem capacidade de galgar a transcendência, melhorar de vida, de ser feliz. Só que o movimento social dos dias de hoje, da atualidade, é um movimento de decadência. Pode ver que se valoriza mais aí na mídia, né? Quantos filmes já fizemos aí de traficante, de bandido, de estelionatário,
O que os meios de comunicação de massa ensinam para a gente? Eles vendem de repente um produto pronto para ser consumido. A gente não precisa decifrar códigos. A gente só obedece sinais. E esses sinais seria a mesma coisa que falar que para um cachorro dar a pata. Isso é um sinal, é um comando, né? Então, quer dizer, dentro do mercado, do mundo de hoje, dentro da sociedade aqui, desse mercado, a gente tem poucas oportunidades, né, porque isso não nos é dado, né, de podermos viver desde criança a transcendência, a busca da transcendência, de se projetar para o futuro, de fazer planos. A gente vai vivendo e aceita a situação do jeito que é. Isso não é ser racional. E não espere que a escola vai te ensinar a ser crítico. E ser crítico não é falar mal dos outros. A escola não vai te ensinar a ter criticidade, não vai te ensinar a galgar espaços. A sociedade não vai te ensinar a ser uma pessoa livre, de um ser livre, de um espírito livre, criativo. Não vai. Olha toda a baderna que nós temos na parte da saúde. Quantos desencontros, quanta falta de estrutura. Então são nesses pontos que Deus, Ele pede que nós nos assemelhamos a Ele. Sermos santos, como Ele é santo. Por quê? Porque nós, primeiro ponto, nós somos criaturas dele. Somos especiais, somos especialistas no cérebro, temos o cérebro especializado. Nós temos a capacidade de transcendência. E por amor, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu por nós, para nos reatar na amizade com o nosso Pai, que havíamos perdido lá em Adão e Eva. Jesus Cristo reatou a nossa amizade, nos reaproximou de Deus, nos religou, aqui nós temos a palavra religião, nos religou com o nosso Deus, nos purificou do nosso pecado original, assumiu a nossa culpa, nos purificou desse pecado. Por meio do seu batismo, então, do batismo de Cristo, do batismo de Jesus Cristo, nós morremos com Cristo, a sua morte, mas ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. No batismo nós somos perdoados do pecado original. Por quê? Porque nós morremos à morte de Cristo e renascemos para uma vida de nova criatura, para uma vida de filhos de Deus, porque nós nos assemelhamos a Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. E precisamos ter uma vida santa nas observâncias evangélicas, nas observâncias do bom costume, da moral, do livro da Sagrada Escritura e também dos códigos morais e éticos da sociedade. Nós precisamos ser santos, porque é isso que Deus quer de nós. E nós precisamos usar as habilidades que nós temos enquanto ser humano que vive com o pé na imanência e o outro na transcendência, para a gente poder então superar as dificuldades da sociedade, superar as minhas dificuldades, as minhas limitações, para podermos ser pessoas melhores neste mundo, pessoas melhores, construir um futuro melhor, mais feliz, mais livre, mais aberto. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se gostou, dá um joinha aí, um curtir, um positivo para nós. E espero ter a oportunidade de gravar outros momentos também de reflexão com vocês. Qualquer coisa, deixe sua pergunta, sua dúvida, sua questão, sua crítica, e eu terei o maior prazer de responder. Um abração, fica com Deus, uma boa semana.